aqui no Agronotícias. A gente viu aí, ao longo dos últimos dias, que as LCIs e LCAs são títulos de renda fixa criados para captar recursos para projetos do setor imobiliário e do agronegócio, respectivamente. Até agora, elas eram isentas de imposto de renda na pessoa física, ou seja, que todo rendimento significa que todo o rendimento desses títulos era líquido. Agora, por meio de uma medida provisória, o governo prevê então a aplicação de uma alíquota de imposto de renda de 5% sobre ativos de crédito imobiliário e do agronegócio, eliminando, portanto, a isenção atualmente vigente. Vamos saber os reflexos dessa decisão na prática na minha conversa de agora ao vivo com o economista César Bergo. Ele já está com a gente mais uma vez aqui conectado. Seja bem-vindo com a gente, César. Um bom dia, tudo bem? Ô Felipe, é um prazer estar com vocês aí. César, taxar a LCA, falando aqui, dando um recorte para o agronegócio, taxar a LCA pode causar que tipo de reflexos para o setor, principalmente aí do ponto de vista de produção mesmo? Tem muita gente com dúvida sobre os reais impactos dessa taxação da LCA para o setor do agronegócio. Na sua avaliação, quais são os impactos possíveis? Olha, a gente sabe que a LCA ela foi criada para substituir o que a gente chama de poupança verde ou poupança rural. Então, quando o governo criou o mecanismo de limitar os rendimentos da poupança rural em 70% da Selic, que é a nova poupança, então isso foi, que a gente está acompanhando todo mês, vai caindo o volume de recursos destinados à agricultura e à pecuária. Isso fez surgir o que a gente chama de letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, que nós estamos comentando agora. Então, o governo taxa a LCA. Então, o que pode acontecer? Obviamente, do ponto de vista do investidor, que coloca dinheiro no LCA, tem dois aspectos. Primeiro, a carência, ou seja, não é um título que você pode resgatar amanhã. Você tem uma carência de 6 meses. Então, você tem que deixar o dinheiro lá parado. Isso facilita os bancos na hora de alocar esses recursos junto aos produtores. Então, você tem uma taxa de juros menor, porque o custo do dinheiro é menor na captação e vai ser menor também na alocação. Agora, colocando esses 5%, eu tenho visto os economistas e alguns falar que não iria impactar. Vai impactar sim. Infelizmente, tem que se falar a verdade. Você tem um 5% de imposto de renda. O que vai acontecer? Hoje a LCA ela remunera em torno de 90% da Selic ou do CDI. Então, o investidor vai lá, coloca o dinheiro a 90%. Ele vai pagar agora 5% de imposto. Então, ele vai receber 85%. E aí você tem outros investimentos no mercado que são mais vantajosos. Então, ele vai alocar os recursos nesses investimentos mais vantajosos, principalmente a LCD, que é do próprio governo, que é a Letra de Crédito e Desenvolvimento, que está pagando cheio, não tem imposto de renda. Então, ele vai alocar recursos lá. Da parte do investidor, ele vai colocar o dinheiro onde dá maior retorno. E vai faltar dinheiro, então, para colocar no agronegócio. Então, a LCA vai cair a captação dela. O que os bancos vão fazer? Os bancos vão, talvez, melhorar um pouco a remuneração da LCA. Hoje está pagando 90, vai pagar 95 para cobrir o imposto de renda e as pessoas continuarem aplicando na LCA. Uma vez que o banco vai remunerar em 95, vai encarecer o valor do dinheiro. Então, na hora dele fazer o crédito, emprestar o dinheiro para o produtor, ele vai cobrar uma taxa de juros maior. Isso vai onerar, não tenha dúvida, o custo final do dinheiro, que é o custo efetivo total. Então, o produtor vai pagar mais. Isso, no curto prazo, não acontece porque essa medida ele entraria em vigor em janeiro de 2026, mas, de qualquer forma, no médio e longo prazo, vai encarecer, sim, o spread bancário. Os bancos vão repassar isso para o crédito e vai ficar mais caro para o agricultor. Por isso que você está em reclamação, uma falta de assimetria. Ou seja, o governo taxa a LCA, mas não taxa os outros. Inclusive, o próprio título público não está sendo taxado no mesmo nível. Então, isso é preocupante, vai faltar recursos para o agronegócio, além de encarecer o preço do dinheiro, Felipe. Pois, você estava falando aí sobre todos esses reflexos, e aí quando a gente pensa aí num efeito cascata, digamos assim, o consumidor, ele também pode sentir esse reflexo, de repente, no aumento no preço dos alimentos, há esse risco do preço dos alimentos de alguma maneira ser atingido por conta de todos esses reflexos na produção? Não existe, né, Felipe? Agora, quem vai sofrer mais é o produtor, que muitas vezes não pode repassar esse aumento para o produto, porque senão acaba não vendendo e você tem uma concorrência muito grande nessa área. Então, é preocupante porque pode haver o aumento sim, que normalmente quem produz acaba repassando
para o custo do produto e no supermercado acaba aumentando, mas vai realmente criar um problema no mercado e trata-se de uma transferência de recursos para o governo mais uma vez, ou seja, aumento de impostos. Então, de qualquer forma, a economia acaba sangrando mais, porque esse dinheiro devia estar na atividade produtiva e acaba indo para o governo. Não tem dúvida de que pode ter o risco de aumentar o valor dos produtos, sim, em função desse aspecto que eu mencionei. Você tem um aumento do imposto, você tem um aumento da taxa de juros, acaba sendo repassado de alguma forma para o produto e o consumidor acaba pagando aí. Não tenha dúvida que quem paga no final das contas é sempre o consumidor, viu, Felipe? Pois é, e o produtor rural, mais uma vez, tendo que também absorver, né, o impacto dessa taxação. Rapidamente, mas antes da gente passar aqui para um outro assunto que eu queria tratar com você, ô César, apesar de toda essa taxação aí prevista de 5%, a LCA ela continuará tendo vantagens em relação a outros investimentos, ainda assim continuará sendo um investimento atrativo, vantajoso. Você disse aí que existem chances de migração, né, para outros tipos de investimento por parte dos investidores hoje, mas mesmo assim ainda é um investimento que continuará sendo atrativo? Olha, Felipe, eu vou explorar um pouquinho a questão do título público, né? O governo está taxando em 17,5. Hoje tem uma tabela regressiva que vai até 22,5, de 15 a 22,5. Então o governo quer colocar tudo em 17,5. Isso vai favorecer os títulos públicos. Então as pessoas vão tender a aplicar no título público, porque ninguém deixa dinheiro aplicado por mais de 2 anos em função da volatilidade de mercado, se é pré-fixado, se é pós-fixado. Então as pessoas vão movimentando dinheiro e vai optar pelo título público, que fica mais vantajoso. A LCA passa a ser vantajosa a partir do momento que os bancos passam a oferecer um retorno maior. Hoje estão oferecendo em torno de 90%, vamos supor que os bancos passem a oferecer 95%. Então, para o investidor não vai fazer diferença, porque esse 5% a mais na remuneração vai acabar compensando. Agora, em termos de segurança, é um título seguro, sim, né? Tem uma garantia também, que é a FGC, você aplica nele, você até R$250 mil você tem garantia. Então, para o investidor, eu acredito que ele vai optar pelo melhor retorno. E, normalmente, se a LCA aumentar o retorno que os bancos oferecer, vai continuar sendo um bom investimento. O problema está na ponta de quem toma o dinheiro emprestado. Esse que é o problema que nós estamos vendo aí e que vai, de qualquer forma, prejudicar a atividade econômica, sobretudo do setor agropecuário. Por isso é que não deveria ser aprovada essa medida de aumento de taxa de LCA e LCI, porque tudo que eu falei aqui para o setor agropecuário serve para o setor imobiliário também, viu, Felipe? Muito bem, vamos aqui falar rapidinho também sobre outro assunto importante dessa semana, que é o PIB. A economia brasileira completou 4 meses seguidos de crescimento em abril, segundo o IBCBR, que é aquele índice criado pelo Banco Central, considerado aí uma prévia do Produto Interno Bruto. E aí, esse índice veio com uma expansão aí de 0,2% em abril frente a março. Falava-se ali, eu lembro de conversar com alguns especialistas, numa expectativa de crescimento de 0,1%. Então, veio um número ligeiramente melhor. Enfim, na sua avaliação, o que a gente pode entender desse resultado? O que esse crescimento tímido aí nos diz sobre a economia, César? Vamos dizer assim que o mercado estava esperando 0,1, né? Só o fato de não ser negativo já é positivo. Então veio 0,2. Surpreendeu o mercado, não tenha dúvida. Mas ali você tem o setor de serviços que cresceu 0,4, você tem o setor de impostos que cresceu 0,6. O agronegócio também não ficou negativo, já era uma expectativa que ele pudesse ser uma coisa abaixo de 0. E, obviamente, o peso maior vem na indústria que caiu. Então, do ponto de vista da economia, a gente torce para a indústria recuperar. Mas fica difícil a indústria recuperar em função dessas taxas de juros elevadas que no mercado são praticadas. A Selic está em 14,75%. Nós vamos ter reunião do Copom essa semana. Talvez ele mantenha essa taxa, mas já existe uma expectativa até que ele possa aumentar em função do cenário, né? Então, a questão do crédito é fundamental para as empresas e para a indústria, principalmente. Então, a gente pode ver com otimismo o fato de vir. O acumulado do ano está em 2,5%. Isso abre uma perspectiva realmente forte do país crescer mais de 2% esse ano, chegando próximo a 2,5%. Você tem de abril para abril, você tem 4% de crescimento, que é uma coisa excepcional em função do que está acontecendo no mundo. Então, isso abre uma boa perspectiva para a economia brasileira. E só diria o seguinte, se o governo não atrapalhar, eu acho que vai crescer e a gente torce para isso aí. Porque, de fato, essa questão fiscal já está passando dos limites.
essas indas e vindas de aumento de impostos, isso acaba prejudicando todo o planejamento financeiro das empresas. E não tenha dúvida de que o agronegócio está fazendo um esforço enorme, porque cresceu 12% no primeiro trimestre, cresceu agora em abril também, e esse IBCBR mostra uma perspectiva de melhora da economia para esse ano, viu, Felipe? Muito bem, César. E hoje, essa semana, na verdade, né, tem reunião do Copom, muita expectativa em relação a essa reunião. Você avalia que pode vir aí, de repente, um fim do ciclo de alta da Selic, ou de repente a gente ainda vai ver aí mais um aumento gradativo? Eu acho que as pessoas podem utilizar uma metáfora de um piloto de avião, né? Então, tem os indicadores lá de altitude, você tem uma inflação que está caindo, você tem alguns aspectos relativos ao mercado de trabalho se mantendo estável, você tem a questão aí, por exemplo, a indústria mostrando um decréscimo. Tudo isso pode levar o Banco Central a manter a taxa Selic, essa é a expectativa, em 14,75. Agora, a minha vontade e a minha previsão é de que pode haver, no segundo semestre, o início de uma queda nessa taxa de juros que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, esperamos que esses indicadores de inflação, esses indicadores de movimentação econômica, o que pesa nesse momento, Felipe, é o cenário internacional. Mas o dólar está contribuindo, a gente tem visto o dólar ficar abaixo de 5,50, isso vai ser positivo, embora o petróleo esteja subindo, que pode encarecer a questão de combustível, mas, de toda forma, os indicadores mostram de que a economia brasileira está caminhando para um certo equilíbrio em termos de inflação, e acho que o Banco Central deve adotar o quanto antes o início da redução da taxa de juros, que vai ser importantíssimo, não só para o setor produtivo, mas para as pessoas também, sobretudo as famílias, que se encontram altamente endividadas, viu, Felipe? César, quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente, desejar a você uma ótima semana. Em breve a gente volta a conversar aí sobre novos assuntos econômicos, com certeza. Obrigado, viu? Estamos de plantão aqui, fica à vontade. Um grande abraço, Felipe. Valeu.